how you change the world. That's how you change the world. Pessoal, finalizando em relevo com vocês, eu tive que dar uma espremida no quadro para poder finalizar, tentar pelo menos finalizar tudo nessa aula aqui, a respeito de relevo, ok? Então, olha só, ficou faltando falar sobre as cadeias orogênicas, ok? Então, o que acontece? Explicando, finalizando o entendimento dessa macroestrutura do relevo brasileiro, finalizando isso. Você tem os crátons ou plataformas, e nos crátons ou plataformas você tem as bacias sedimentares, ok? E você tem também as cadeias orogênicas, no caso do Brasil, muito antigas, certo? É muito antiga as cadeias orogênicas, porque o Brasil, eu falei, não possui movimento orogênico. O Brasil só possui movimento epirogênico, certo? Somente isso. Só que o mundo, o globo, já foi fruto de vários movimentos de ações de explosão e de muita coisa já aconteceu. Então, quando fala de cadeias orogênicas, é muito antigo, ok? É muito, muito antigo. É lá do pré-cambriano. Por isso que nós temos os escudos cristalinos, porque é muito antigo, tá? E esses escudos cristalinos, eles sofrem um desgaste. Significa que eles já foram muito altos, mas que eles estão se desgastando com o passar do tempo. E os livros falam que não há desdobramentos modernos, tá? Particularmente, eu nem sei o que ele quer dizer com isso, tá? Mas se cair na prova, você coloca. Não há desdobramentos modernos, tá? Finalizando isso, tá? A macroestrutura do relevo brasileiro, aí nós chegamos à classificação do relevo brasileiro, tá? Então, tem uma definição aqui que eu quero que você anote e não deixe de pegar. O que é estrutura geológica? Estrutura geológica é o substrato rochoso que forma a crosta terrestre, ok? É o substrato rochoso que forma a crosta do globo terrestre, tá? Agora, relevo é o conjunto de formas moldadas sobre a base, tá? No Brasil, há uma modelagem de tempos recentes sobre um arcabouço muito antigo, tá? Sobre um arcabouço geológico muito antigo. Então, você tem a ação do clima, das águas correntes, do intemperismo, do vento, tá? Tudo isso sobre o relevo que dá essa modelagem, ok? Que dá essa modelagem sobre a base, tá? Do relevo brasileiro. Então, um grande nome que fala sobre essa questão do relevo brasileiro é o tal de Jurandir Rossi. E Jurandir Rossi classifica o relevo brasileiro de acordo com planalto, planícies e depressões. Então, eu vou falar sobre planalto. Guarde isso. Planalto predomina erosão. Pelo amor de Deus, guarda isso. Planalto predomina a erosão. O que significa? Que são superfícies irregulares. Não tem nada a ver, assim, ao contrário daquilo que o nome sugere, são superfícies irregulares, tá? Formada por serras, morros e chapadas, ok? Eu sempre vou estar procurando colocar imagens para vocês terem uma noção melhor para poder visualizar, tá? Então, morros e chapadas e serras, e acima de 300 metros. A classificação disso é acima de 300 metros de medidas altimétricas, tá? Você também tem as depressões, que a depressão ela é uma mistura de erosão, mas você tem muito mais superfície, a característica, tem erosão, mas a principal característica são superfícies suavemente inclinadas, ok? Então você não cai direto num plano vertical, você tem um plano levemente, suavemente inclinado, aplainado, ok? E entre 100 e 500 metros de altitude, né? Medidas altimétricas. Planícies, tá? Planície predomina
predomina a sedimentação. Guarde isso. Planície predomina a sedimentação. Então, olha só, planalto predomina a erosão. Depressões, você tem erosão, mas é caracterizada por uma superfície suavemente inclinada, suavemente aplanada. A planície predomina a sedimentação das águas dos rios, dos lagos e do mar. Tá? Sedimento vai cedendo, né, e vai cabendo tudo dentro de um buraco. Eu já expliquei isso. Tá? Então, as planícies elas são inferiores a 100 metros altimétricos. Tá? Então, galera, finalizando isso tudo aí que eu falei para vocês, eu só quero falar sobre os tipos de solos aqui. Você tem solos eluviais, solos eluviais, que caracteriza-se por uma formação local, ok? Você tem a desagregação e decomposição das rochas. As rochas, elas vão se decompondo, ela vai há uma desagregação, ok? E vai indo para o solo, isso, vai soltando e vai indo para o solo, tá? Então, você tem solos eluviais. Os solos aluviais resulta do transporte e acumulação de sedimentos pela ação dos rios, ok? Aluviais vai falar de rios, ok? Pra gente. Lixiviação, tá? A lixiviação, ela ocorre pela lavagem da superfície do solo, tá? Onde os nutrientes que estão ali na superfície, eles são lavados e levados embora, o que empobrece o solo, tá? E a leterização. A leterização é uma crosta ferruginosa, avermelhada, tá? Formada pela decomposição de rochas que contêm óxidos, hidróxidos de alumínio, ferro, o que tira a fertilidade do solo, ok? Então, esses são alguns tipos de solo, né, que eu passo para vocês. A classificação do Juran de Rossi, tá? A definição de estrutura, tá? Então, galera, anota isso, tá? Porque se cair alguma coisa de relevo, vai cair isso aqui que eu passei para vocês. Uma grande probabilidade. É o que eu falei. A gente acaba não vendo tudo, mas a gente vê o que tem um alto grau de probabilidade de cair, ok? Então eu sempre recomendo complementar as aulas, tá? Mas essas aulas aqui são muito boas a respeito do que pode cair na sua prova. E aí a gente já finalizou o relevo. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, galera!